O transtorno do espectro autista é uma condição que afeta o desenvolvimento neurológico identificado por características variáveis. Dentre elas, podemos citar a dificuldade de comunicação e interação social, atraso no desenvolvimento motor, hipersensibilidade sensorial e comportamentos metódicos ou repetitivos. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 5.813 de 2023 para fomentar a contratação de pessoas com transtorno do espectro autista como empregados, estagiários ou aprendizes. A norma foi sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, essa lei que foi aprovada, ela prevê a integração de bancos de dados do governo federal para fins de inclusão ou de melhor inclusão das pessoas do transtorno do espectro autista no mercado de trabalho. Então, basicamente, serve para fins de cadastramento e compartilhamento de dados relacionados a essas pessoas, para que sejam divulgadas e estimuladas a contratação e a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, fomento também de políticas públicas, realização de encontros, palestras, enfim, a respeito da importância do tema. Muitos recrutadores têm receio em contratar uma pessoa com autismo, pois não sabem o que esperar em termos de resultado e comportamento. Por isso, é essencial ter uma equipe de gestão de pessoas interessada em promover a diversidade e a inclusão na empresa. O recrutador precisa propiciar um ambiente acessível, agradável, inclusivo e seguro para as pessoas com autismo. Então, a princípio, existem aquelas empresas que são obrigadas a cumprir determinadas cotas para inclusivas, de determinados tipos de deficiência, e isso pode ser aproveitado, o cadastro das pessoas no transtorno do espectro autista podem ser aproveitadas para esse fim. Mas, genericamente falando, é importante porque muitas vezes existe um certo preconceito, existe um certo receio na contratação dessas pessoas, porque pode-se imaginar que talvez não consiga se integrar ao ambiente, não consiga exercer bem as funções, enfim. É claro que as funções devem ser... Isso vale para todo tipo de trabalhador, não só para essas pessoas, mas claro que as funções têm que ser adequadas e adaptadas àquela pessoa, mas o objetivo aqui é conscientizar de que essas pessoas podem e devem ser incluídas, se beneficiam dessa inclusão no mercado de trabalho. Pessoas com transtorno do espectro autista podem desempenhar as mesmas funções que qualquer outra pessoa. No entanto, é importante ter em conta que algumas funções podem ser mais desafiadoras para as pessoas autistas. Bom, é claro que qualquer pessoa deve ser contratada e exercer funções de acordo com a sua capacidade. Então, é claro que é importante que essas pessoas sejam contratadas para funções que tenham condições de exercer, claro, com devido acompanhamento, com a devida instrução e treinamento, como eu disse, como é para todo mundo, não é? Mas é claro que elas, uma vez exercendo determinada função ou indicadas a exercer determinada função, elas são trabalhadoras, empregadas como qualquer outra, né? Então, em termos de salário, em termos de exigência, se é uma função de fato adaptada ao qual ela está apta a exercer, não tem diferença nenhuma. O Dr. Aloísio explica os passos que um funcionário, não só do espectro autista, mas de outros transtornos ou deficiências, podem dar, caso perceba que está sofrendo algum tipo de preconceito ou retaliação. Geralmente, algumas empresas, principalmente de maior porte, têm canais internos adequados, então o Departamento de Recursos Humanos, ou mesmo ouvidoria, canais de denúncias, enfim, geralmente é comum que haja empresas hoje que têm esse tipo de canal para tratamento interno, sem prejuízo. Há órgãos de fiscalização, como o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, que tem a função de zelar pelo cumprimento da legislação, por meio de denúncias,
próprio sindicato da categoria, né, que representa os trabalhadores, também exerce essa função importante de fiscalizar as empresas nesse sentido. E, ao fim das contas, a própria Justiça do Trabalho. Se houver algum ato ilícito, alguma discriminação, alguma prática indevida e ilegal da empresa, o empregado pode procurar a Justiça do Trabalho e pleitear não só o cumprimento da legislação, como eventual indenização por danos materiais ou morais em caso de descumprimento da lei pela empresa. As empresas são obrigadas a garantir os mesmos direitos trabalhistas para funcionários com transtorno do espectro autista que para outros funcionários. Não tem uma diferenciação nos direitos. Claro que depende da modalidade da contratação, se for, por exemplo, um menor aprendiz, ou empregado, enfim, mas em termos gerais, a legislação, em termos de direitos, ela é a mesma, né? Então, o respeito ao salário mínimo, a limitação da jornada de trabalho, 13º, férias, fundos de garantia, pagamento de horas extras se exercidas, não é? Então, não existe uma diferenciação nos direitos. A lei, ela protege igualmente para esses fins qualquer trabalhador. Vitória Silva, para a TV Todo Dia.